E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Viviane de Biologia. Vamos iniciando os nossos conteúdos para o terceiro bimestre. E nessa aula de hoje vocês vão ter como tema o primeiro capítulo, que fala sobre ciclos biogeoquímicos. Dentro desse capítulo, vocês vão ver 5 ciclos. Nessa aula de hoje, 2 deles, sendo que em um desses 2 ciclos é um dos campeões em número de questões em provas de vestibulares e Enem, que é o ciclo do carbono. Além do ciclo do carbono, estou trazendo também o ciclo da água nessa aula. Então, cuidado, prestem atenção em cada detalhe, façam revisões, façam resumos e, se for necessário, vejam a aula mais de uma vez. Então, boa aula e até mais. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles nada mais são do que a circulação dos elementos químicos entre os seres vivos, que é a biosfera, e os ambientes da Terra, que são litosfera, solo, atmosfera, ar e hidrosfera, água. Biogeoquímico, o bio vai vir do grego, que significa vida, e geo significa terra. Então, aqui vai ser a passagem dos elementos químicos pelos seres vivos e pelos ambientes físicos da Terra. Representando melhor como acontece essa circulação entre os elementos químicos nos seres vivos e nos demais ambientes, eu trouxe aqui esse esqueminha, onde mostra o exemplo de uma cadeia alimentar. Quando um organismo morre, ou libera resíduos nitrogenados, como no caso do suor, gás carbônico, urina, ou libera restos de alimentos não digeridos, como no caso das fezes, os decompositores, que são bactérias e fungos, eles vão pegar essas moléculas orgânicas e vão digeri-las. Então, eles vão quebrar essas moléculas e vão deixá-las mais simples, fazendo com que essas moléculas voltem para o ambiente. E aqui, nesse caso, outros seres vivos, eles podem pegar esses átomos que constituíam esses organismos que morreram, que já retornaram para o ambiente, e esses átomos aqui podem ser incorporados novamente por outros seres vivos para a produção de novas substâncias orgânicas, participando então de novas cadeias alimentares. Então, dessa forma, as plantas que estão naquele local, elas vão poder reabsorver esses compostos. Aqueles átomos que estavam formando os seres vivos que morreram, agora irão passar para o herbívoro e assim para todos os demais daquela cadeia alimentar. Esses decompositores, eles vão ser seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. Então, durante essa decomposição, as moléculas orgânicas complexas, elas vão ser degradadas e elas vão ser transformadas, por exemplo, em dióxido de carbono, água, nutrientes inorgânicos. Então, aqui você já percebeu que os elementos químicos, eles ora estão nos seres vivos e eles ora estão nos ambientes físicos da Terra, como no caso do solo, do ar, da água. E isso é extremamente importante, porque sem essa reciclagem, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a vida, eles poderiam simplesmente desaparecer e, consequentemente, a vida seria extinta. Então, nessa videoaula, nós vamos estudar a movimentação do ciclo da água e também do carbono pelo planeta Terra. Mas esses são todos os demais ciclos que estão dentro desse capítulo de ciclos biogeoquímicos. Além da água e do carbono, que são temas que vão ser discutidos nessa aula de hoje, futuramente, nos próximos capítulos, vocês vão ver o ciclo do oxigênio, nitrogênio e também do fósforo. Começando aqui pelo ciclo da água, não precisa nem falar da importância desse ciclo para a nossa vida. Você já sabe que a água ela é fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Tanto é que a NASA, quando ela vai investigar um outro local ou um outro planeta, ela vai procurar a existência de água, primeiramente, porque a água ela vai regular a temperatura da biosfera e ela vai participar de várias reações químicas nos seres vivos, como solvente e também como reagente. Então, falando agora do ciclo da água, a água ela vai passar pelo processo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e também escoamento, no momento cíclico que vamos chamar de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Um detalhe aqui muito importante, muito interessante, é que existem 2 ciclos da água: o pequeno e o grande. O pequeno ciclo da água
vai ser aquele que não vai contar com a participação dos seres vivos. E já o ciclo, que nós chamamos de grande ciclo, é aquele que irá contar com a participação dos seres vivos. Vamos entender então agora o que acontece quando a água ela passa apenas pelos ambientes físicos da Terra, ou seja, participa do pequeno ciclo, e o que acontece quando ela envolve a participação de seres vivos no grande ciclo. Primeiramente, a molécula de água que está na forma líquida nos oceanos, nos rios e também nos lagos, ela vai começar a ser energizada pela energia solar, pela energia luminosa. Então, quando essa molécula de água ela fica energizada, ela começa a vibrar. Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E assim acontece a evaporação. Então, a água ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Aí ela vai chegar nas partes mais altas da atmosfera e essa molécula de água ela vai perder energia. Então, ela vai voltar para o estado líquido. A esse processo, nós damos o nome de condensação. As nuvens aqui que ficam no oceano, elas podem também ser levadas para o continente. Lá, quando ela tiver bastante água formando essas nuvens, pela ação da gravidade, essa água ela vai voltar aqui para a Terra, para o continente, na forma de precipitação. Então, nós vamos ter aqui as nuvens e o movimento dessas nuvens participando do ciclo. E quando essa molécula de água perder energia voltando para o estado líquido, nós damos o nome de condensação. Essa precipitação aqui, ela pode ser na forma de chuva, neve, granizo. Essa água ela pode se acumular em lagos, rios ou infiltrar no solo ou escoar para o oceano. Então perceba que a água ela evaporou, condensou, precipitou, infiltrou e escoou. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para um detalhe. A taxa de evaporação no oceano, ela vai ser maior do que a taxa de precipitação, porque boa parte da água que evapora, ela vai ser levada para o continente. Já aqui no continente vai ser o contrário. A taxa de precipitação vai ser maior do que a taxa de evaporação. Então é muito importante que você guarde esse detalhe. Inclusive ele já foi cobrado em questões de provas de vestibulares e também no Enem. Esse ciclo que vocês acabaram de ver é o pequeno ciclo, porque ele não envolveu a participação dos seres vivos. Já o grande ciclo, nós vamos ter a participação deles. Então, vamos começar aqui pela participação das plantas. As plantas vão absorver a água que está infiltrada no solo através das raízes. E essa água ela vai ser utilizada principalmente na fotossíntese. Ela vai construir, então, o carboidrato, que é a glicose. Ela também vai produzir moléculas de água e, nesse processo, ela vai liberar gás oxigênio, que é o gás liberado para a atmosfera que nós utilizamos no processo de respiração. A planta, ela também vai liberar gás carbônico, só que esse processo de liberação do gás carbônico vai ser chamado de respiração celular e não de fotossíntese. Então, essa água que a planta produz, ela vai ser liberada para a atmosfera através da transpiração, que vai ser principalmente utilizando estruturas presentes nas suas folhas, que são chamados de estômatos. Então, pensa comigo agora. Se nós destruirmos uma floresta, a taxa de transpiração ela vai reduzir. Consequentemente, nós vamos ter menos água na atmosfera. Consequentemente, vai reduzir a taxa de precipitação e a quantidade de chuvas, olha só, vai diminuir. Então, veja a importância não só das florestas para a formação das chuvas, mas também a importância das árvores nas cidades. Porque as árvores, elas estão fazendo transpiração, elas estão jogando água na forma gasosa para a atmosfera daquela região. Então, elas vão ajudar a resfriar a temperatura daquele local. Elas vão auxiliar, claro, no ciclo das chuvas. As plantas, elas liberam água para a atmosfera pela transpiração e elas vão também liberar água para a atmosfera pela respiração. Um detalhe muito importante:
a planta libera água para a atmosfera pela transpiração, elas transpiram e elas respiram também. Os animais, eles também vão ser importantíssimos nesse ciclo. Aqui no caso dos animais, eles vão contribuir bastante também no processo de transpiração e respiração. Então, o animal, ele vai primeiramente conseguir água bebendo ou comendo algum alimento, por exemplo, um fruto. E eles vão liberar água para a atmosfera através do processo de transpiração, respiração, eliminação de fezes e também urina. Quando os seres vivos morrem, todos esses seres vivos, eles vão passar por decompositores. Então, toda a água que está no corpo desses seres vivos e que não foi liberada, ela também vai ser devolvida para o ambiente. Então, tudo aqui vai ajudar no ciclo da água. Então, você percebeu aqui nesse caso que a água, ela é cíclica. Ela sempre vai estar em algum local do planeta. Isso significa que a água, ela não está acabando, tá? Agora, muito cuidado com essa afirmação, acharmos que a água jamais vai acabar. Por quê? A água do planeta, ela não vai acabar porque ela está sendo reciclada. Mas a água potável, sim, ela está se tornando cada vez mais escassa. A água potável, ela vai corresponder a toda a água disponível na natureza destinada para o consumo, e ela possui características e substâncias que não vão oferecer riscos para os seres vivos. Essa água doce aqui disponível na natureza, ela é bastante restrita, apenas 2,7% da água total do planeta. Então, observem a porcentagem como é bem pequena. E desse percentual aqui, somente 0,2% está disponível de fácil acesso em rios, lagos e represas. Porém, desses 0,2% disponíveis, apenas 0,02% pode ser consumida. Porque desse restrito percentual, uma grande parcela ela encontra-se poluída, diminuindo ainda mais as reservas disponíveis. Nessa imagem aqui, vocês podem observar a grande quantidade de poluentes, de tipos diferentes de poluentes que atingem a água. É esgoto doméstico, é agrotóxico na agricultura, é a criação de animais, é o lixo urbano. Então, além dessa poluição, está reduzindo seriamente a quantidade de água disponível para o consumo, o desmatamento pode fazer também com que a água potável fique ainda mais cara e com acesso ainda mais restrito. Inclusive, a ONU, ela divulgou uma nota com a previsão de que até 2050, aproximadamente 45% da população não vai ter quantidade mínima de água para a sobrevivência. Então, é uma situação realmente seríssima em que estamos vivendo e nós precisamos conscientizar a população em geral de que nós precisamos cuidar da água, que nós precisamos cuidar do meio ambiente, que nós precisamos preservar as florestas. E assim nós encerramos essa primeira parte do capítulo, que fala sobre o ciclo da água. Agora, para iniciar nossas atividades desse terceiro bimestre, eu quero que vocês tirem o print dessa questão, coloquem a pergunta no caderno, respondam, tirem uma foto dessa folha de caderno e coloquem lá na nossa área no Classroom. Vocês vão colocar aqui nessa primeira questão V para verdadeiro e F para falso. Então, fala sobre a evaporação da água, fala sobre a interferência humana, alternativas bem tranquilas sobre o conteúdo que acabou de ser discutido, sobre a transpiração e respiração envolvendo plantas e animais, e sobre também os animais, se eles devolvem água para a atmosfera transpirando e respirando, além de eliminando fezes e urina. Então, vocês vão ter um prazo lá no Classroom para enviar essa foto e todos esses prazos vão estar sendo comunicados logo, logo. Ok, gente? Então, vamos continuar. Vamos agora conhecer o ciclo biogeoquímico do carbono. O átomo de carbono é essencial à vida e ele está presente em todas as moléculas orgânicas que formam os seres vivos. A glicose, por exemplo, é uma molécula importantíssima na produção de energia e ela é cheia de carbono.
A glicose vai ter 6 átomos de carbono e a sua fórmula é C6H12O6. Esses 6 átomos que estão formando a glicose, que é um composto orgânico, porque agora o carbono está na forma orgânica, veio do gás carbônico presente na atmosfera. O aquecimento global, ele está diretamente ligado à movimentação do carbono no planeta. Essa elevação da temperatura média anual do planeta, ela é causada pelo aumento da concentração desse gás na atmosfera, dos chamados gases de efeito estufa, que inclusive é o tema de uma outra aula. Então, vamos agora entender a movimentação desse elemento químico pelo planeta Terra e pelos seres vivos que habitam o planeta, que é o que nós chamamos de ciclo do carbono. Vamos entender como esse processo realmente acontece. Então, a fonte primária de carbono para os seres vivos está na atmosfera, é o famoso dióxido de carbono. Esse carbono aqui, ele está associado a 2 átomos de oxigênio. Então, nem todos os seres vivos, eles conseguem pegar esse gás carbônico que está aqui na forma inorgânica e utilizá-lo para formar as moléculas orgânicas. Quem consegue isso são apenas os seres autótrofos, que são as plantas. Então, as plantas e também as algas, elas pegam esse gás carbônico presente na atmosfera fazendo fotossíntese. Então, ao fazerem fotossíntese, a planta ela vai separar esse carbono e vai usá-lo para formar as suas moléculas orgânicas. Uma parte desse carbono, a planta ela vai guardar com ela na sua biomassa. Vai formar, por exemplo, amido, vai formar folhas, raízes, caule. E a outra parte, ela vai utilizar para a produção de energia. Ela vai fazer respiração celular. Ela vai devolver para a atmosfera o carbono na forma de gás carbônico, no processo chamado de respiração celular. Ela absorve o gás carbônico, incorpora na sua biomassa e libera o oxigênio. Inclusive, as plantas, elas sequestram o carbono da atmosfera e elas ajudam, assim, a equilibrar o clima no planeta. As florestas tropicais, por exemplo, elas representam uma das principais áreas de fixação do carbono, porque elas vão sequestrar muito gás carbônico da atmosfera. Isso porque elas têm muita biomassa, elas são muitas árvores fazendo muita fotossíntese. Então, elas retiram dessa forma grande quantidade de carbono da atmosfera, fixando no seu organismo, armazenando o carbono na forma de açúcar. Quando uma planta é queimada, aquele carbono que estava dentro dela vai voltar para a atmosfera, mas não vai voltar na forma de oxigênio, vai voltar na forma de gás carbônico. Então, continuando aqui esse ciclo, olha só que interessante. Uma parte do carbono que estava na atmosfera na forma inorgânica, agora está aqui, na planta, está no produtor, na forma orgânica. O que vai acontecer é que o animal herbívoro, que é o consumidor primário, ao se alimentar da planta, vai conseguir esse carbono. Então, para os herbívoros conseguirem o carbono, eles precisam comer algum ser vivo que fez fotossíntese. Ao fazerem, então, respiração celular, os herbívoros, eles também vão devolver o carbono para a atmosfera, na forma de gás carbônico. Então, o carbono, ele é retirado da atmosfera pela fotossíntese, ele é, então, passado para um ser vivo, ele vai ser devolvido para a atmosfera na forma de gás carbônico e daqui a pouco ele vai estar dentro de um outro organismo. Quando você come uma batata, o carbono que está nela, formando o amido, já esteve na atmosfera, na forma de gás carbônico. Ele foi incorporado pela planta a partir da fotossíntese e agora, olha só, ele está dentro de você. Uma parte desse carbono você vai devolver para a atmosfera quando você respirar, e uma outra parte você vai devolver pelas fezes. E uma outra parte desse carbono ainda vai ficar dentro do seu corpo, vai formar a sua biomassa. Não podemos deixar de citar aqui a importância dos seres decompositores para o ciclo biogeoquímico do carbono, porque os seres vivos, ao morrerem,
ou ao defecarem, eles vão sofrer a ação dos decompositores. Só que os decompositores, eles não conseguem atuar em ambientes anaeróbicos, ou seja, sem oxigênio. Então, quando esses seres vivos morrem em um local que não tem oxigênio, esse carbono, ele vai ficar preservado. Ele vai formar combustíveis fósseis, como, por exemplo, o gás natural, petróleo, carvão mineral. O que acontece é que os seres humanos, eles descobriram que ao queimar combustível fóssil, consegue energia. E a combustão desses combustíveis fósseis devolve para a atmosfera o carbono que estava aqui, debaixo da Terra, quietinho. Então, é aqui que nós estamos tendo um grande problema, porque grande quantidade de carbono está sendo devolvida para a atmosfera, aumentando assim a quantidade de gás carbônico e contribuindo ainda mais para o aquecimento global. Só para você ter uma ideia, desde a Revolução Industrial, a quantidade de gás carbônico na atmosfera teve um aumento de 40%. Os oceanos, rios e lagos, eles têm muita importância no ciclo do carbono. Isso porque eles absorvem todo ano 25% das emissões de gás carbônico. Só que essa absorção aqui de gás carbônico pelos oceanos altera a química da água do mar, pelo aumento na formação de ácido carbônico, causando assim a famosa acidificação dos oceanos. Isso porque quando o gás carbônico cai na água, ele vai reagir com ela e vai se transformar em ácido carbônico. Esse ácido carbônico é uma molécula instável. Ele vai perder um hidrogênio e vai se transformar em bicarbonato, que também é instável. O bicarbonato, ele vai perder mais um hidrogênio e vai se transformar em carbonato. Observe aqui que até chegar ao carbonato foram perdidos dois hidrogênios, aqui do ácido carbônico e aqui do íon bicarbonato. Então, quanto maior quantidade de hidrogênios livres na água, mais ácida ela fica. Quando essa reação ela acontece de forma equilibrada, ela vai ser benéfica para a vida marinha, porque esses íons carbonatos, eles vão reagir com o cálcio que está livre na água e vão formar, por exemplo, o carbonato de cálcio, que é muito importante para a formação de estruturas dos esqueletos calcários dos corais, também conchas dos moluscos, exoesqueletos dos crustáceos. O problema é que, quando tem muito gás carbônico na água, esse carbonato aqui, ele deixa de se ligar ao cálcio, se ligando novamente ao hidrogênio. Então, esses seres vivos, eles não vão ter a quantidade suficiente de matéria-prima para a construção de suas estruturas, de suas conchas, por exemplo. E aí, devido ao aquecimento dessas águas, nós estamos tendo também um outro problema ambiental que tem aparecido com mais frequência agora nas provas de Enem, que é o branqueamento dos corais. O aquecimento das águas, ele é provocado pelo aquecimento global. E o gás carbônico, ele vai ser o principal gás efeito estufa, ou seja, o principal gás que vai reter o calor e vai elevar as temperaturas do planeta. O coral, por si só, ele é branco. O que dá a sua coloração é, na verdade, uma relação simbiótica com espécies de algas, chamadas de zooxantelas. O problema é que, quando a temperatura da água fica muito acima de 28 graus Celsius, essas algas aqui, as zooxantelas, elas começam a produzir substâncias tóxicas, como a água oxigenada. E aí, devido a esse estresse provocado pela desnaturação de algumas proteínas e também para se defender, o quinidário, esse coral, ele acaba expulsando as algas e fica somente com o seu exoesqueleto de carbonato de cálcio, que é branco, e aí esse exoesqueleto ele fica exposto. Isso prejudica muito o coral, porque ele deixa de ter o alimento produzido na fotossíntese pela alga, que é em torno de 80%, e ele prejudica as algas, porque elas vão perder o seu local protetor. Se essas temperaturas não baixarem, os dois vão morrer. Eles morrendo, a vida
no mínimo 25% das espécies marinhas, elas ficam ameaçadíssimas, porque elas dependem dos corais para viver. Isso vai prejudicar toda a biodiversidade nesses ecossistemas. Então, como que o branqueamento dos corais afeta nós, seres humanos? Afetando a pesca e o turismo. Aqui nesse primeiro exemplo, vocês estão vendo um coral saudável, que é quando ele está em associação com as zooxantelas, as algas. O coral branqueado, quando ele já expulsou as algas. Depois desse processo, ele acabou morrendo, ele acaba sendo coberto por outras algas. Mas aqui, essas algas não estão beneficiando ele. Ele aqui já está morto. Aqui, então, vocês estão tendo dois exemplos de problemas ambientais que têm caído com mais frequência em questões de provas de vestibulares e Enem, que é a acidificação dos oceanos e o branqueamento dos corais. A acidificação dos oceanos vai acontecer quando os oceanos absorverem uma grande quantidade de gás carbônico, deixando assim a água ácida, e o branqueamento dos corais vai acontecer quando houver um aquecimento das águas provocado pelo aquecimento global. Formas de devolver o gás carbônico para a atmosfera: através da decomposição, da combustão e também da respiração. Formas de absorver o gás carbônico da atmosfera: através da fotossíntese e também através dos oceanos. Então, foram exemplos que vocês viram ao longo da aula. E agora vocês vão ficar com uma questão de ciclo do carbono. Então, o que eu quero que vocês façam aqui é colocar aqui nesse espaço o que significa cada número desse. Então, quando os vegetais absorvem gás carbônico da atmosfera, eles estão fazendo o quê? Quando os animais, se eu falar, eu estou dando a resposta, mas colocando aqui animais e vegetais, o que poderia ser dentre essas 5 possibilidades de resposta? Aqui o número 3, quando os decompositores eliminam ele para a atmosfera, qual é o nome do processo? 4, quando os combustíveis eliminam para a atmosfera, qual o nome? E quando passa pelos combustíveis fósseis ou pelos decompositores, qual o nome eu digo aqui. Então, vocês vão enviar também essa segunda questão junto com a resposta da primeira, lá na nossa área do Classroom. Então, é isso, gente. Nas próximas aulas, nós vamos ver os restantes dos ciclos. Nós temos ainda ciclo do oxigênio, do fósforo e também do nitrogênio. E é isso, galera. Valeu! Até a próxima aula. Nós nos vemos na nossa aula pelo Google Meet.